Projeto antifumo é aprovado no Senado e agora segue para a Câmara dos Deputados. Vamos conhecer o SIM, Sistema Integrado de Medicina de Jacareí. E também a história de Rod, que veio de Samoa para Jacareí, viver uma história de rugby e também de amor. Conosco aqui no primeiro bloco, o vereador Juarez Araújo, do PSD. E também os representantes do projeto Um Olhar sobre Zé Cupido. Notícias, informação e prestação de serviço. É agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí, quinta-feira, dia 11 de julho, e compartilhamos com vocês mais uma edição do telejornal matinal da TV Câmara Jacareí. Eu, Elton, e hoje comigo o Aleph. Bom dia, Aleph. Bom dia, Elton. Bom dia para você que está em casa. E vamos iniciar o nosso jornal com as informações locais e também das agências públicas no quadro Giro de Notícias. Muito bem, começamos com o Diário de Jacareí. A Prefeitura amplia o atendimento da farmácia da UPA do Meia Lua para 24 horas. Então, aí uma boa notícia não só para os moradores lá do Parque Meia Lua, mas também para os bairros próximos e para toda a cidade de Jacareí. O serviço começou a funcionar nesta quarta-feira e visa tornar o atendimento ainda mais ágil e facilitar o acesso dos pacientes em momentos de necessidade. A expectativa é de aumentar em 40% o número de medicamentos distribuídos na farmácia. Atualmente, são dispensados 3.900 medicamentos. Com a mudança, já no primeiro mês, a distribuição deverá chegar a 5.000. Próxima notícia agora, vamos para o Jornal Vale. A RM Vale tem 4 das 10 cidades mais exportadoras do estado. Exatamente. A região metropolitana do Vale do Paraíba tem 4 cidades entre as 10 mais exportadoras do estado de São Paulo. Estão na lista São José dos Campos, que é a segunda colocada, Ilhabela no terceiro lugar, São Sebastião no 8º lugar e Taubaté no 10º lugar. No total, a região foi responsável por 21% das exportações do estado no primeiro semestre desse ano. São Paulo é o estado mais exportador do país, com 24% das vendas de janeiro a junho. No top 100, o Vale tem 10 cidades entre as 100 de São Paulo com maior volume de exportações. Além das 4 primeiras, aparece também Jacareí em 13º lugar com 414 milhões de dólares. Os dados são do Ministério da Economia. Aí, Jacareí, então, bem colocada nesse ranking. Vamos para o próximo destaque agora, vamos ao Senado Federal. O Senado aprova ampliação da área de isenção de IPI lá na Amazônia Legal. Foi aprovado ontem no plenário esse projeto que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, a produção da indústria da área de livre comércio de importação e exportação da Amazônia Legal, que utilize preponderantemente matéria-prima da região. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Vamos agora à Câmara Federal. O tema está sendo aí hoje o tema do dia, né? Com 379 votos favoráveis, a Câmara aprovou o texto base da reforma da Previdência. Ainda é necessário mais uma rodada, mais uma votação. Exatamente. O texto base os deputados continuam a votação nesta quinta-feira, né, a partir das 9 horas. E como você falou, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, ontem, na quarta-feira, o texto base da proposta da reforma da Previdência, que é a PEC 619. Foram 379 votos a favor e 131 contra a matéria. O texto base aprovado é o substitutivo do deputado Samuel Moreira, do PSDB, que aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados, Elton. Muito bem, vamos agora para a última notícia. A Cruz Vermelha lança campanha sobre pessoas desaparecidas. Bom, tá aí, Aleph, então. O Comitê Internacional, né, Elton, da Cruz Vermelha, lançou nesta semana a campanha para conscientizar a população da América Latina sobre o desaparecimento de pessoas na região e as consequências para os seus familiares. Tá aí. Então, esses são os nossos destaques
nesta manhã de quinta-feira. E agora, para dar seguimento aqui ao nosso jornal, vamos receber o vereador Juarez Araújo, do PSD. Ele está conosco aqui no plenário da Câmara, onde estamos transmitindo o Bom Dia Jacareí. Como você que tem nos acompanhado já sabe, que em breve volta para os estúdios em novos cenários. Bom dia, vereador, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Elton, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho do dia a dia. E bom dia às pessoas que nos assistem aí através da TV e das mídias sociais. Vereador, a gente vai começar aqui conversando com o senhor. Temos aí vários projetos do senhor tramitando pela casa, alguns projetos relacionados à questão. A gente teve aqui uma audiência de segurança pública e um dos temas levantados, existe uma demanda muito grande na Secretaria de Segurança Pública, na Guarda Municipal, em relação ao silêncio, à perturbação da ordem, a vizinho brigando com o vizinho por causa de som alto, enfim. Essa é uma questão que aumentou muito na cidade, o número de denúncias em relação a isso, e o senhor tem um projeto aí tramitando na casa sobre esse tema. Verdade, Elton, é um projeto bem bacana. Eu fui procurado lá atrás pelo ex-secretário de Segurança da cidade e acolhi as reivindicações que ele trouxe, e realmente é um caso muito sério. Eu abracei essa causa junto com a nova secretária agora também, a gente está construindo, e com os órgãos de polícia militar, do CONSEG, por exemplo, do Conselho Tutelar. Eu pedi assim o apoio de todos esses órgãos aí para a gente somar juntos ideias diferentes e fazer um projeto bem bacana para vir sanar esse problema da perturbação do sossego em Jacareí. Uma coisa bem bacana também, Elton, é que infelizmente, enquanto não pesa um pouco no bolso das pessoas, eles também não têm a consciência de amenizar a situação e não respeitam o silêncio do vizinho, né? Então isso vai gerar até um problema no próprio CPF da pessoa, também vai no IPTU da pessoa, e a multa era 10 VRMs, que é o valor de referência do município, VRM, né? Então eu elevei isso para no mínimo 25 e vai até 50, que dá mais de 3 mil reais. Infelizmente, as pessoas têm que praticarem o bem, porque aqueles que continuarem insistindo em praticar o mal, fazer mal às pessoas, inclusive a sua vizinhança, vai ter que pagar por isso. Então o projeto é bem sério, sem dúvida vai resolver esse problema de perturbação do sossego na cidade de Jacareí. Tem alguma previsão, desculpa, Aleph, claro, para que esse projeto entre na ordem do dia? Isso nós queremos fazer agora no começo, voltando do recesso, já no começo de agosto, a gente faz uma audiência pública para também ter a opinião da população da cidade, e vamos somar ideia deles também, e aquilo que for importante para a gente colocar, a gente vai poder fazer esse ajuste, e na sequência, acredito que até o meio do mês que vem, que é o mês de agosto, a gente voltando do recesso, já queremos votar esse projeto aqui nessa Casa de Lei. Vereador, o senhor comentou um pouco dessa demanda, né, que foi trazida para o senhor em relação ao barulho. A demanda maior é em relação ao vizinho, às festas, nas casas, ou a gente sabe também que existe muitos espaços públicos dentro dos bairros, né, bares, igrejas. Quais são as maiores demandas de barulho? São dos espaços públicos que incomodam os vizinhos, ou são essas questões dos vizinhos mesmo que fazem festas e aí por isso aumentam o barulho? Bom dia, então, no geral. No geral, um pouquinho de cada, viu? A perturbação do sossego, ele é geral. A gente tem chácaras aí, sabe, no entorno dos bairros, que perturba bastante. Nós temos os bares também que perturba bastante. Nós temos casos até de lavador, que é uma coisa que era para lavar veículo, essas coisas, e virou-se essa perturbação do sossego também aí nas madrugadas também. E vizinhanças também. Às vezes as pessoas exageram numa festinha de casamento, de aniversário. Eu quero deixar bem claro que o que a gente está fazendo com o projeto não é simplesmente proibir as pessoas fazerem a sua festa. Só que as pessoas têm que ter consciência que vai fazer a sua festa, que não vai ter problema nenhum, mas dentro do limite da altura do som. Não é um som que vai... Não queremos um som que perturbe o vizinho. E sim, faça a sua festa aí com um som ambiente que também não vão ser perturbados, né? A perturbação do sossego, né, significa não perturbar o próximo, aquele que está do teu lado, seu vizinho, as casas do entorno, mas também para essa lei não perturbar essas pessoas, então façam as coisas corretas, né? Que seria fazer a sua festinha num som
simplesmente para quem está ali no recinto. Agora, esse negócio de fazer festa para você, você que está do lado, você não é obrigado a ouvir uma música que não é da tua vontade, não é verdade? Então é o seguinte, quem fizer as coisas direito não vai ser punido. Agora, quem exagerar vai ter punição. Vereador, também existe uma reclamação em relação às igrejas. As igrejas também existem lá nas ligações, nas reclamações, que as igrejas também perturbam a ordem também, em alguns casos, né, os vizinhos. Como é que fica essa situação? Isso é bem bacana também, Elton, que a gente teve o cuidado também de colocar no projeto também que as igrejas ou outros ambientes qualquer, eles podem pedir autorização para a prefeitura para fazer um evento. Então a prefeitura vai estar ciente de que está acontecendo um evento em tal igreja. Só que o barulho, a altura do som tem que ser uma coisa, como eu falei, um som ambiente, né? Não porque muitas pessoas, e aí eu tenho certeza disso, que eu tenho participado de muitos eventos por aí, o cara que está ali cantando ou tocando, ele quer assim, quanto mais barulho eu fizer aqui da minha guitarra ou soltar a minha voz, está mais bonito, né? Eles vão ter que diminuir um pouco. Essa é a verdade, seja as igrejas ou qualquer um outro tipo de ambiente, vai ter que dar uma diminuída no som, porque nós temos muita reclamação também por parte das igrejas, mas não é a maioria não. A maioria são residências, são bares, essas coisas. Então não temos muito problema com as igrejas não, mas vai estar bem tranquilo, porque as igrejas vão pedir autorização para fazer os seus eventos e fazendo dentro dos limites não vão ter problema nenhum. Ah, joia. Olha só, assim como boa parte da população, os animais e aves silvestres estão cada vez mais migrando para os centros urbanos. No entanto, é preciso tomar cuidado com algumas questões. Acompanhe na matéria do arquivo da TV Câmara Jacareí. O ser humano está cada vez mais migrando para as áreas urbanas. Já são cerca de 54% da população nos grandes centros, segundo informações da Organização das Nações Unidas. Em 2050, a entidade estima que este percentual se eleve para 66%. Mas este processo não fica restrito apenas ao homem. Os animais e aves silvestres, aqueles que não são domesticados, também estão dividindo com maior frequência o espaço conosco, por conta do processo de urbanização. Alguns são até bonitinhos, né? Mas é preciso tomar cuidado. Se diminui a área da natureza, aumenta a urbanização. Com o aumento da urbanização, o que acaba acontecendo? O impacto às vezes é grande na área natural e vai precisar deles buscarem alimento, buscarem abrigo, e aí eles acabam indo para o centro urbano. Né? Às vezes se alojando em telhados ou dentro de estabelecimentos ou dentro até mesmo das casas. Né? Acabam fazendo um ninho e aí nascem os filhotes. A bióloga Carla Lopes, uma das responsáveis pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, alerta sobre os riscos de manipular um animal que não está em seu habitat natural, podendo causar lesões e estresse no bicho. Às vezes vai querer ajudar o animal a manipular por numa caixa, né? Querer acondicionar para ajudar e às vezes o animal bica, ele pode passar uma garra, então assim pode ter prejuízo não só de contaminação, mas também dessa condição de machucado. E dependendo de como a pessoa vai fazer o que nós chamamos de contenção, ela pode machucar o animal. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, foram apreendidas 128 aves silvestres em Jacareí no ano de 2017. Somente no primeiro quadrimestre de 2018, o número chegou a 48. As aves mais capturadas foram tucano-toco, gavião carijó e coruja buraqueira. Já o número de animais silvestres capturados em 2017 foi de 18 e no primeiro quadrimestre deste ano foram 3. As maiores incidências foram de lobo-guará, capivara e cobras. As dicas foram dadas, portanto, se você tiver contato com qualquer animal ou ave silvestre, preste atenção. É recomendado que entre em contato com a Polícia Militar Ambiental ou Corpo de Bombeiros. Bom, e por falar em aves na cidade, o vereador Juarez Araújo, que está aqui conosco hoje, tem um projeto em tramitação que trata dos pombos. Vamos conferir no quadro Vota Cidadão. O projeto de lei do Legislativo número 51 altera a lei número 5.538, que proíbe a alimentação dos pombos soltos no município.
O projeto prevê ao sujeito infrator advertência e multa de 5 VRMs em caso de reincidência. É importante sim, porque é um gerador de doenças, né? Agora, o que fazer para acabar com os pombos, já não tenho muita opinião, mas seria válido. Bem, eu acho assim, realmente alimentar pombos passa doença. Eu vejo muitas lanchonetes aqui no centro de Jacareí que eu vejo os donos alimentando os pombos. Acho que isso a vigilância teria que pegar, porque não tem uma fiscalização. Questão de ser alimentado em lugar público, acho muito difícil conseguir pôr essa lei em prática. Teoria é lindo, prática é difícil, tá? Acho muito difícil. Acho assim, é um projeto interessante, porém acho que tem outras coisas mais interessantes que Jacareí está precisando, bem mais. Agora, eu acho que pode até ser votado, mas acho que não vai conseguir ter fiscalização. Olha, esse projeto de pombo eu acho que não funciona. Eu acho que Jacareí tem mais as coisas para ser resolvidas que a gente pensar no negócio do projeto de pombo. Eu estou sentado nessa praça, na Matriz, conversando com vocês, praticamente o que eu vejo aqui tem 4 pombinhos. Mas o que eu vejo demais aqui não é os pombos que tá falhando a gente aqui. É a sujeira demais que está em Jacareí, tantas praças no centro de Jacareí. Falei, nós estamos aqui, mas as outras praças também. Eu não vejo tanto pombo que está atrapalhando, entendeu? Essa é a minha opinião. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br e vote. Aí, vereador, saímos às ruas para ouvir um pouquinho a opinião de algumas pessoas, não são de todas, em relação a esse projeto. Como que o senhor vê aí essas questões apontadas, a dificuldade de fiscalização, outras questões que a população considera que deveriam ser mais prioritárias? Então, Elton, tudo que a gente pode fazer para amenizar a situação é bem-vinda, né? Quando a munícipe citou que Jacareí precisa ter outras coisas de mais importância, a gente faz isso também. São vários projetos da minha autoria desde quando assumi aqui na Casa de Leis aqui de Jacareí. Esse não é um único projeto, né? Com relação à sujeira, o outro munícipe também falou a verdade que tem muita sujeira, mas também a sujeira do pombo, as fezes do pombo, a gente sabe que transmite vários tipos de doenças, né? Então, a gente precisa evitar isso. Vai acabar o problema? Talvez não acabe, mas se as pessoas deixarem de alimentar esses animais, essas aves, eu acho que a situação vai melhorar um pouco, porque nós temos aí várias escolas, e eu tenho um exemplo disso no meu bairro lá, que ele era infestado de pombos, então teve que colocar aquelas redes, aquelas coisas, porque todos nós sabemos que as fezes do pombo é um transmissor terrível de doenças perigosas, são vários tipos de doenças. Então, as pessoas podem hoje ter a facilidade de pesquisar na internet quais são as doenças transmitidas por esses animais. Então, temos que evitar alimentar esses animais para poder, com isso, pelo menos amenizar a situação do risco de adquirir uma doença causada por essas aves. Vereador, a munícipe também trouxe uma questão muito interessante, que é essa questão da fiscalização, né? Na prática, essa lei, como que funcionaria essa fiscalização? Nós temos aí a vigilância sanitária, né, que é da área dessa situação. E a vigilância, assim como eles chegam num comércio e abordam por causa de alimentos ali e outras coisas do tipo, eles também podem abordar um comerciante, um pipoqueiro que está ali na rua, alimentando esses animais. Né? Assim como faz abordagem em estabelecimentos, também pode fazer, visando outras coisas, pode também fazer essas abordagens em estabelecimentos, fazendo essa verificação, né, essa investigação com relação ao alimentar esses animais. E também existe a denúncia, as pessoas também podem denunciar, né, ligando para a própria vigilância, dizendo que tem um lugar lá que as pessoas todos os dias alimentam esses animais. Por exemplo, é o motivo da vigilância aí, né, acordar aí e ficar atenta a essas reivindicações e abordar essas pessoas e, com isso, amenizar essa situação, para que não façam esse tipo de situação. Alimentar esses animais que a gente sabe que traz um grande risco para a saúde da população. Bem. O Sistema Integrado de Medicina, mais conhecido como SIM, recebe cerca de 11 mil pessoas por mês para consultas com médicos especializados. Confira na matéria como funciona esta rede de atendimento em Jacareí. O SIM é o Sistema Integrado de Medicina,
órgão público responsável pelo atendimento médico especializado aqui no município. O SIM no município, ele atende a todas as consultas de especialidades e presta alguns serviços de exames complementares. Localizado na Praça Luiz de Araújo Máximo, no bairro Jardim Paraíba, aqui são atendidos pacientes encaminhados das Unidades Municipais de Saúde da Família, as UMSFs, para consultas e exames com médicos especialistas. Nós temos diversas especialidades aqui no SIM. Nós começamos com alergologia, cardiologia, ortopedia, endócrino, reumatologia e outras especialidades também. E nós entrevistamos pacientes que estavam no SIM, esperando para serem atendidos, para sabermos a opinião da população sobre o serviço oferecido. Então, o atendimento no SIM, geralmente, o que eu vejo, tem muita gente, realmente. Então, a gente não tem o que reclamar, porque é centralizado, é muita gente, são vários especialistas. Só que o que a gente nota muito aqui é que as pessoas que atendem, eles têm um pouco, vamos dizer assim, de lentidão. Sabe, eu acho que poderiam agilizar um pouco mais o atendimento. Como foi seu atendimento hoje aqui no SIM? Muito bom, não posso reclamar do SUS de maneira alguma. Me trata muito bem, é tipo um convênio dos melhores para mim. O atendimento que é ruim e a espera também, entendeu? É muito longa, é muito demorada, é muita gente. E eu acho muita falta de respeito isso aí, né? Com o ser humano, né? Porque condições de pagar um convênio é muito difícil, é muito caro. O SIM recebe por mês cerca de 11 mil pessoas, estando sempre assim, lotado. Eliana Montenegro, diretora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, falou sobre as filas de espera do SIM. Olha, isso depende de cada especialidade. E como nós tínhamos uma fila represada de mais de 3 anos, quando a gente assumiu, acontece o seguinte, nós estamos realmente tocando essa fila da maneira como pode ser tocada. Nós temos dificuldade em contratação com algumas especialidades, mas está sendo muito mais rápido. Algumas filas estão sendo assim totalmente abolidas em algumas especialidades, mas ainda não são todas. Uma das alternativas para a redução das filas de espera é o novo aplicativo oferecido pela Prefeitura, o Feste Cidadão, que você pode baixar no seu celular e acompanhar os dias e os horários de suas próximas consultas. A ideia é diminuir a quantidade de faltas, pois de acordo com a diretora Eliana Montenegro, o absenteísmo chega a 20%. O aplicativo ele vem com mais uma ferramenta para a gente tentar que esse absenteísmo diminua, porque a pessoa, uma semana antes da consulta, ela vai receber uma mensagem dizendo que ela terá consulta em tal data e aí ela poderá desmarcar se ela não puder comparecer. Se ela puder comparecer, está tudo correto. Se ela desmarcar, essa vaga será aproveitada por outra pessoa. Bom, vereador, a gente tem aí essa matéria da saúde, né? A gente sabe que essa foi uma das pautas do atual governo do Executivo. Como é que o senhor avalia a questão do governo? Como que ele está seguindo a pauta? Ele está conseguindo entregar as propostas de saúde para a cidade? Aleph, boa pergunta. A gente sabe que a saúde tem muito que melhorar, não só no nosso município, no país inteiro. Mas eu já não sou mais um jovem, assim, eu já passei dos meus 25 anos e eu sou da época, Aleph, que lá atrás, para você ter acesso à saúde, você precisava pagar o INPS, que se chamava na época. Então, aquele menos favorecido não tinha acesso à saúde, né? Então, pensando nessa situação, a gente teve um avanço muito grande na área da saúde. E, em especial nesse governo, é uma preocupação muito grande dele, o governo que assumiu uma prefeitura com apenas 10% de medicamento. E aí eu não quero aqui condenar o governo do passado, que estava em um momento de crise, mas essa é a realidade. Assumiu com 10% de medicamento, hoje já temos mais de 90%.
Então, o que acontece? Está melhor do que antes. A Santa Casa, ela sempre foi motivo, na época, de reportagem, né, da mídia. Né? Hoje está uma situação bem bacana. Tem que melhorar, tem que fazer mais? Tem. Mas eu tenho certeza que esse governo está empenhado e nós aqui, vereadores, também temos o nosso papel de fiscalizar e fazer essa cobrança. Vamos cobrar sempre para que a saúde seja uma coisa bem bacana, cada dia melhor para atender os anseios da nossa população. Muito bem. Vereador, o senhor acha que até o final desse mandato do prefeito Isaías, tudo que ele tem feito em relação à saúde, história da Santa Casa, voltar para a Irmandade, ampliação da rede de atendimento, o senhor acha que as metas de campanha serão atingidas, serão superadas? Como o senhor vislumbra aí até o fim do mandato, né, o ano que vem, vai estar a situação da saúde na cidade de Jacareí? É uma preocupação do governo, como eu falei, de saúde ser prioridade nesse governo atual, mas a gente também sabe que muitas promessas de campanha, alguma delas acaba não se concretizando, porque depois de eleito a pessoa começa a fazer os seus estudos e vê que tem alguma coisa que não dá para fazer. É o caso de um hospital municipal na cidade. Todo governo tem esse anseio de construir um hospital na cidade, um hospital municipal na cidade. E todos nós sabemos que é difícil, não é fácil uma situação dessa. Então a gente tem que valorizar o que tem, né? Com relação à Santa Casa, devolver para a Irmandade é uma discussão muito grande, nós estamos fazendo essa discussão ampla já há bastante tempo. E assim, se tiver que devolver, vai devolver, mas assim, com uma estrutura que atenda melhor as pessoas, né? Se hoje está mais ou menos, precisa devolver para uma entidade que esteja preparada para cuidar, melhor ainda do que está sendo hoje, porque não adianta nada devolver e aí voltar àquela situação do passado, ser pior do que o que já está. Então está sendo bem avaliado, bem discutido, não vai ser assim de qualquer jeito que vai ser devolvido. Como eu disse, vai devolver se tiver uma estrutura melhor do que o que tem hoje. Muito bem. Olha só, domingo tem a apresentação do projeto Ginga e Samba, com roda de capoeira e samba de roda. As inscrições desse evento você confere agora em nosso boletim de notícias. O projeto Ginga e Samba realiza a apresentação no dia 14 de julho no Mercado Municipal de Jacareí. A partir das 9 da manhã, tem roda de conversa com o mestre Wilson e às 10 horas acontece a roda de capoeira, seguida da apresentação de samba de roda com o mestre Raimundinho. O projeto busca a valorização da cultura popular brasileira e foi aprovado no concurso Jacareí Cidade Viva Cultura que Pulsa, por meio do PROAC Municípios, Prefeitura Municipal e da Fundação Cultural de Jacareí. E hoje está acontecendo a eleição para os membros do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de Jacareí. Você pode participar e eleger seus representantes. Tá aí, você acompanha então, Aleph, muito bem lembrado. Essa eleição, ela acontece hoje das 8 da manhã às 5 da tarde, lá no Atende Bem, no piso térreo da Prefeitura de Jacareí. Vamos seguir aqui, olha, você vai poder eleger representantes dos usuários de transporte coletivo. Os candidatos são o Alexandre Gonçalves Amorim, Daniel Fabrício de Oliveira, Everton Hernando de Lima, Gilson dos Santos Cardoso, Heloísa Helena Domiciano, José Roberto Rodrigues, Nelson Gonçalves, Rafael Martins Coutinho de Castro e Ricardo da Costa Lima. Esses são cidadãos que se candidataram ali como representantes dos usuários. Também teremos representantes dos usuários de transporte coletivo, beneficiários de gratuidade, né? Então são Aloísio da Silva Maria, o Djalma Antônio dos Santos, Edson José de Souza, Mário Gomes da Silva e a Vera Lúcia Lourenço. Vamos seguir aí, temos agora também os candidatos que representam os ciclistas. Temos o Alan Tomé da Anunciação, Daniela Machado Dias, Natália Pimentel Ramos, Paulo César Teodoro e o Rodrigo Martins. Esses são os candidatos, então, dos representantes dos ciclistas e agora os representantes das entidades ligadas à defesa das pessoas com deficiência e idosos. Temos, então, a CEPAC, que é a Associação Criança Especial de Pais Companheiros, e a JAN, a mantenedora Jacareí Ampara Menores. A votação será aberta a toda a população.
Para participar, o munícipe deve apresentar o documento de identidade, ter mais de 16 anos e ser inscrito no cadastro de eleitores da Justiça Eleitoral. Então, cada eleitor terá direito a um voto em cada um desses representantes, desses segmentos, sendo 2 votos para representantes das entidades ligadas à formulação de políticas públicas, 1 voto para representantes dos ciclistas, 2 votos para representantes dos usuários do transporte coletivo e 2 votos para representantes dos usuários do transporte coletivo beneficiário de gratuidade. A apuração acontecerá após o término da votação pelos membros do Conselho de Mobilidade Urbana que representam a Prefeitura de Jacareí, Câmara Municipal e prestadores de serviço de transporte. Após definidos os candidatos eleitos, será realizada a posse oficial na próxima segunda-feira, dia 15, lá na Prefeitura Municipal de Jacareí. Então, reforçando, você, cidadão de Jacareí, pode ir hoje participar do processo que vai definir membros do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Importante essa conquista, vereador? Muito importante, esse conselho aí, sem dúvida, vai trazer bastantes opiniões aí com relação, até em correção das passagens. Vai ser uma discussão muito bacana e a gente sabe da necessidade. Tivemos aí há pouco tempo um conselho desse tipo criado na nossa cidade vizinha, aqui de São José dos Campos, que sem dúvida foi até uma exigência aí do próprio Ministério Público. Então nós estamos na frente, nós saímos primeiro, né, construindo esse conselho. Então é importante que as pessoas participem e votem, né, que aí vamos, sem dúvida, discutir juntos, vamos ter a opinião também desse conselho para construir uma coisa bem bacana para a nossa cidade. Muito bem. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez agradecemos aqui o senhor trazendo as informações sobre os projetos, sobre o dia a dia aqui na Câmara Municipal. Eu que agradeço o Elton, agradeço o Alif aqui e agradeço aí as pessoas que nos assistem aí através dessa TV tão importante e de grande audiência, Elton. A gente que se encontra pela rua aí, o pessoal te via através da TV Câmara. Então, a TV da nossa cidade, tem um amigo meu que ele fez uma viagem lá para a Bahia, mas ele não perde uma audiência minha, por exemplo, um encontro desse tipo. Assim. Certeza está assistindo hoje. Deve estar assistindo, estou mandando aqui um grande abraço para ele lá, que fez uma viagem. Eu falei, vou ficar te vendo nessa TV. Mas garanto para você, parabéns para vocês que comandam essa TV aqui, que está com grande audiência, um grande prestígio para a nossa cidade. E isso, a gente fica muito feliz com isso, porque também é a maneira da gente levar até as pessoas o nosso trabalho do dia a dia. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigado, vereador. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o Demétrio Mussi e o Matheus Guimarães, que vão conversar conosco sobre o projeto Um Olhar sobre Zé Cupido. Voltamos já. O Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas. Fala, MVBio. Você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. É um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, longe dos problemas. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. A criança, mesmo que ela chegue um pouco tímida, no final da aula ela está pedindo para voltar. Isaías, você tem irmão especial. Se todo mundo fosse igual, não ia ter graça. Dá esperança, né? Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Olá, gente, meu nome é Kátia Milena, trabalho aqui há 7 meses, estou aqui para passar algumas informações importantes para vocês, para falar sobre os materiais, no caso, que não são recicláveis. Por exemplo, aqui a gente já achou alguns materiais recicláveis. Esses daqui são materiais recicláveis pra gente, mas geralmente sempre vem sujos de rejeitos e é perigoso prejudicar por conta dos bichos, germes, qualquer tipo de contaminação. Sempre que vocês puderem, tá dando uma limpada, joga uma aguinha na caixinha de leite. Não jogam, gente, sujos. O marmitex com resto de comida, caixinha de leite sujo. Sempre que vocês puderem, tá dando uma passadinha de água, estão dando uma limpada, porque isso ajuda tanto a vocês, a natureza, e ajuda a gente também. Espero que vocês estejam entendidos das dicas de hoje e até uma próxima. Eu dou a minha vida pelo esporte. Acordo, durmo, almoço, janto natação. Cuido muito bem da minha saúde para ser um atleta cada vez melhor. E não gosto de perder para quem não tem espírito esportivo. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. A gente tem que ser campeão também nas atitudes. Jogo Limpo. O controle de dopagem joga a seu favor.
Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. A Daniela teve a mão cortada devido ao ciúme do ex-marido. A Marinês teve o rosto desfigurado devido ao alcoolismo do parceiro. A Fernanda foi espancada e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro. Chega de feminicídio. Por respeitar as mulheres, o Estado criou 10 delegacias da mulher 24 horas e o aplicativo SOS Mulher, que chama a polícia com um único toque. Feminicídio. Repudie. Denuncie. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Sabe aquele lugar que a gente ama, mas quase nunca percebe o quanto? Aquele lugar onde a gente não sabe se mora nele ou se ele mora dentro da gente. Um lugar onde as crianças recebem um ensino de qualidade, onde o desafio da saúde é levado a sério, onde as transformações acontecem de dentro para fora e as promessas não ficam só no papel. Esse lugar é chamado de lar. Ele não é formado somente por tijolo, grama e asfalto. É feito por gente que tem brilho nos olhos, cultura no sangue e que aproveita toda a oportunidade que tem para crescer. Porque uma cidade só cresce de verdade quando ela já não cabe no coração da gente. Jacareí, a cidade que enche o nosso peito de orgulho. Prefeitura de Jacareí. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Os primeiros relatos da doença foram feitos em 1947, em Uganda, na verdade numa floresta que se chamava Zika. Daí veio o nome do Zika vírus. O primeiro caso documentado em humanos foi em 1964 e em 2007 houve um pequeno surto dos casos em algumas ilhas do Pacífico, na Micronésia. Depois o surto se espalhou em maiores proporções para a Polinésia Francesa em 2013. Em maio de 2015 foi registrado o primeiro caso no Brasil, atingindo grandes proporções já desde o final de 2015. Expandiu-se hoje em dia para vários países do continente americano. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania.
Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. 8 em cada 10 casos de conflito de consumo resolvidos em torno de 7 dias, usando apenas... Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Estamos de volta e neste bloco vamos conhecer mais sobre o universo do multi-instrumentista Zé Cupido, figura incrível que viveu aqui em nossa cidade. Para falar sobre ele, temos aqui como convidados o Demétrio Mussi e o Matheus Guimarães. Bom dia, sejam bem-vindos ao Bom Dia Jacareí. Bom dia. Bom dia. O Zé Cupido, a gente pesquisando aqui para conversar com vocês hoje, eu não tinha dimensão assim, de tudo o que ele fez na música, por onde transitou, a obra. A gente sabia da importância dele, mas realmente eu fiquei surpreso. Eu não sei como que foi para vocês propor esse projeto, o interesse sobre a obra do Zé Cupido. Quer falar, Matheus?
O Zé Cupido, eu conheci o Zé Cupido primeiro que o Demétrio criou, porque eu nasci de Jacareí, o Demétrio morou aqui muito tempo, mas o Demétrio é de Belém, né? Parece. E o Zé, para mim, foi sempre uma referência, né? Porque eu sempre gostei de acordeon, tocando e vendo o Zé tocar aqui na cidade, era uma referência para mim e tudo. E veio a ideia de fazer um projeto com o Zé Cupido, junto com o Demétrio. Falei para ele, olha, tem um sanfoneiro legal, o Zé Cupido, que foi um ícone aqui da cidade, mas até então a gente não sabia essa grandiosidade que era o Zé Cupido, né? Um cara daqui, que nasceu em Quiririm, mas viveu uma parte da vida aqui em Jacareí, que gravou com grandes nomes, gravou com Tonico Tinoco, gravou com Chitãozinho Chororó, e dentro desse projeto, cada história nova, cada detalhe que a gente aprendia sobre o Zé era a grandiosidade. Falei, poxa vida, um músico tão perto da gente, na nossa cidade, tão importante, que a galera não conhecia, não sabia. Eu até conhecia o Zé Cupido, mas não, pensava que era um músico daqui da cidade, que não tivesse saído daqui, né? E não era bem assim. Eu tive pouco contato com ele, né? Porque eu vim de outro estado. E é uma percepção minha, de um modo geral, no país inteiro. O instrumentista é pouco conhecido. O cantor é sempre o mais conhecido, né? Por estar na frente, por ser o crooner, por envolver músicas cantadas. Mas a gente tem referências também de música instrumental, como o Valdir Azevedo eternizou o Brasileirinho, né? É uma música instrumental que é eternizada. Então tem, mas são lapsos. Normalmente a música cantada ela fica mais marcada pelas pessoas, porque elas conseguem repetir, porque a educação, enfim, é um pouco dessa forma. Então, como instrumentista, eu não o conhecia, por exemplo, né, vindo de outro lugar. Através de alunos, você conhece o Zé Cupido? Não. Um cara que tocava muito bem, tudo, mas não tinha ideia da história dele. Eu tive, por experiência, já estar para cá e ser músico e trabalhar com música, também toquei com ele, numa determinada ocasião, né? Uma situação até engraçada. E um deficiente visual que tocava, não foi o primeiro que eu vi tocando, e tocando bem, né? Porque é isso, né? Eles, quando vão e se identificam com essa arte, os deficientes visuais, normalmente eles exploram muito, porque aquele universo, né? É a única informação, não tem um apelo visual, o cara não enxerga e não lê. Ele vai gravar, chega lá, escuta e toca, porque não adianta dar um arranjo para o cara, só se você cantar na boca para ele, né? Então é isso aí, ele gravava isso aí, e a gente foi pesquisando, então, um pouco mais sobre a vida dele, vendo toda essa dificuldade dele de ser cego desde que nasceu, né? Para pouquíssimo tempo ele tinha um vulto de alguma coisa, pelo que a gente pesquisou, junto com a família, teve essa chance, porque a família é daqui também, né? A irmã que está aqui viva, tem mais um irmão, sobrinhos, todo. Aí a gente foi levantando isso e vendo toda essa faceta desse grande músico, né? Gravou com aquelas duplas todas. Quando descobriram o Zé Cupido lá em São Paulo, ele não saía das gravadoras, porque os caras queriam... Gravou com... Aí a gente foi descobrindo, e descobriu que, por exemplo, no primeiro disco do Chitãozinho Chororó, onde os meninos chegaram para fazer um teste, ainda adolescente, pré-adolescente, de 13 anos para 14, mas já com o nome de Chitãozinho Chororó, né, o José e o Durval, o pai levando para fazer, e aí falou, não tem que gravar esse menino, 71. E aquela logística toda, está na contracapa do disco isso, né? Foi feita aquela logística toda para cá, e chamaram o consagrado, são palavras que estão escritas, o consagrado acordeonista José Cupido, Zé Cupido, e um trio de percussões da época. Lógico que a gente não sabia, não tinha ideia de que ia virar o Chitãozinho Chororó que viraram. Mas é um feito, né? O cara estava ali. Eu, como gosto de futebol, eu gosto de fazer uma analogia com o futebol, eu imagino que o Zé Cupido teria jogado no time do Santos, entendeu? No Santos do Pelé. No Santos do Pelé, naquela turma. Ele estava naquele meio ali, entendeu? Transitando com os melhores da época dele, no segmento dele, que era de música de raiz, né? Então, Tonico Tinoco, todas aquelas duplas, Teixeirinha, ele gravou... Tem uma história do Zé Cupido também com o Luiz Gonzaga. Eu já ouvi que ele gravou com o Luiz Gonzaga, mas depois o que eu vi é que ele lançou uma obra com as músicas do Luiz Gonzaga. Algumas pessoas disseram que ele conheceu o Luiz Gonzaga, outras que não chegou a conhecer. Mas, enfim, parece que o que de fato, isso eu apurei, que
Luiz Gonzaga tinha essa gravação do Zé Cupido como uma das melhores interpretações da sua obra. Como que é essa relação dele com o Luiz Gonzaga? O Luiz, o que a gente sabe é que ele lançou um disco com músicas do Luiz Gonzaga, né? Só intérprete, Só né? intérprete. Instrumental de sanfona, intérprete de músicas do Luiz Gonzaga. Até assim, uma coisa de gravadora mesmo, porque um amigo, no meio das entrevistas, que nós entrevistamos os amigos, pessoas que conviveram com ele, tocaram com ele, teve um que atentou para um detalhe, né? Olha, isso foi uma jogada de marketing aí, porque o cara põe assim, sucesso do Luiz Gonzaga desse tamanho, interpretado por José Cupido. Pelo Zé Cupido, que eles chamaram de Zé Cupido, né? Mas ele fez dois LPs, pelo que a gente sabe, mas só como intérprete, né? E o que consta também, que a gente ouviu as pessoas falarem, que o Luiz Gonzaga, o próprio Luiz Gonzaga, falava que o Zé Cupido tocava as músicas dele melhor que ele. Né? Então ele falava que o Zé Cupido tocava melhor que o próprio Luiz Gonzaga, que ele mesmo, assim, sabe? Como intérprete, né? Isso não é uma coisa difícil de se imaginar, porque ele era essencialmente um instrumentista, né? Ele não cantava, ele não se apresentava cantando. No meio do convívio da família, a gente foi descobrindo algumas músicas que estão inseridas no show, inclusive, que nem eram dele, mas ele gostava de cantar, mas aquela coisa informal, familiar. Mas ele não se apresentava cantando, só tocando. E ele era um exímio tocador. E ele tocava de um jeito engraçado também, né, Matheus? Ele tocava num acordeão piano, que é esse daqui. A gente usa os 5 dedos na mão, com o polegar aqui em cima do piano. O Zé Cupido não, ele tocava assim, com o polegar para trás, igual a gaita de ponto, que é uma gaitinha pequena que ele tem até hoje lá, a irmã tem até hoje, que ela só é de ponto e trava o dedo aqui atrás e só usa esses 4 dedos. E ele fazia essa técnica também nesse tipo de acordeão. Com 5 dedos já é difícil, imagina com 4, né? Pois é, e né? não enxergando, porque o baixo naturalmente a gente não enxerga, a gente vai pelo tato mesmo, mas poxa vida, olha, sempre tem já estou suando. Antes de pedir para vocês tocarem um pouco, a gente tem aqui na TV Câmara, o Zé Cupido gravou aqui na TV Câmara, o Rodrigo Romero entrevistou ele em 2013 para o programa Gente em Destaque. A gente separou só um pedacinho que ele fala um pouco da sua origem e do seu nome. Vou tocar um sambinha caipira que eu fiz em homenagem a minha filhinha de criação, minha enteada. Chama-se O Sorriso da Menina, isso aqui. Aí, um pedacinho. Não era esse trechinho aí, mas ele nasceu em Quiririm, ele falava que o nome dele é José Cupido mesmo, não era um apelido, né? Não, o Cupido era o nome dele mesmo, é José Edelmiro Cupido. Legal. Bom, gente, vou pedir para vocês tocarem então um pedacinho, alguma coisa do José Cupido. Vamos tocar o Favo de Mel? Favo de Mel, que é uma peça instrumental dele, né?
Você que já conheceu o José Cupido e trabalhou com ele muito tempo, né? Qual que é a sensação agora de ter esse projeto aprovado pela LIC, ter conhecido mais da história de uma pessoa que você já admirava e tá aí tocando as obras dele? Então, né, é uma realização, porque você, querendo ou não, é um cargo assim, meio que forte. Eu estou representando o acordeão do Zé Cupido, né? Toquei com ele uma vez numa festa, assim, tudo, uma pessoa muito boa, nunca, ele não era de, tipo, menosprezar um músico, por mais que ele tocasse pouco ou não, ele sempre ajudava, sempre dava dica. E estar representando o Zé Cupido nesse patamar que ele era é muito gratificante, né? A gente poder, ainda mais, levar a música dele que as pessoas não conhecem hoje em dia. Então, isso para mim é uma honra de estar representando o Zé na nossa cidade, uma pessoa muito importante, e estar tocando as músicas dele, né? Não sei se eu vou chegar nos pés do Zé Cupido, mas já estou com uma pontinha lá. Ontem vocês já tiveram um pouco do sentimento de como que vai ser esse projeto, que vocês fizeram um pré-lançamento ontem no Amor e Caridade. Isso, foi isso? Mesmo, como é que foi lá? Olha, foi muito bom. Foi muito lindo. Foi bem legal, assim, porque a recepção das pessoas, né? As pessoas, lembranças, ele tocou lá, né? Ele tocou lá, tinha pessoas conhecidas, a presença da irmã, né? Foi a outra irmã coisa e uma sobrinha foi lá ver a gente ela no primeiro tocava show. com ele, né? Ela tem um início de vida com ele, ela era um pouquinho mais nova que ele, então eles sempre tiveram aquela condição, e ela tocava percussão, ela ia tocando atrás do Zé, o Zé tocando sanfona já. E depois, a carreira dele, ele era um músico acima da média, né? Ele despontou por ser muito talentoso, né? E ela casou há muito tempo atrás, então ela não o acompanhou. Mas ela foi uma figura importante. E no final da carreira dele, da vida dele, ele veio para cá, então ela voltou a tocar, porque ela já estava viúva. O impedimento também era o casamento, o marido. Então ela voltou a tocar com ele. Então as últimas apresentações dele, ela estava lá no pandeiro, tocando. E ela foi ontem, pegou o pandeiro e tocou todas as músicas. Que sensação, né? Não, é emocionante. Gratificante. Ela já falou pra gente que vai em todos os shows, que tá lá. Que sim, né? Vai representar. Foi nosso convidado especial. Foi bem especial isso aí. Foi gostoso. E a gente sentiu que vai ser muito bom fazer. Vai ser muito bom. Fora o trabalho todo de pesquisa que já houve, né? Essa descoberta, para mim, foi mais descoberta ainda, né? A dimensão desse músico, desse legado todo que ele deixou. Tal. E no meio do show ontem, as pessoas chegavam, eu tive uma história com o Zé Cupido, com o filho meu que tocou com ele e tal. Então quer dizer que a gente sente que no meio desse processo dos shows, agora que a gente vai ter o contato com as pessoas, vai vir mais histórias pra gente naturalmente, né? Fora essas que a gente coletou. Então acho que é um projeto que ainda vai crescer além depois que ele terminou, mas não acho que vai ser um projeto eterno, assim, sabe? É tudo muito animado, né? Pelo próprio estilo que ele gravava, que ele tocava, né? Quadrilhas, música de raiz, assim, que é tudo muito voltado para festa, para festividade. Então muito animado, né? Muito animado. Tem um ritmo muito bom. É contagiante. Está na época certa também. Exatamente, né? Friozinho é bom pra gente esquentar, né? Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui na conversa com vocês para falar sobre uma notícia lá da Rede Legislativa. Proibir a exposição de cigarros nos locais de venda é um dos itens de um projeto contra o fumo aprovado pelo Senado e que segue agora para votação na Câmara dos Deputados. O texto também prevê um formato padrão para as embalagens, impede a adição de aroma e sabor e transforma em infração de trânsito o ato de fumar dentro de automóvel com crianças e adolescentes. Quem apoia o projeto diz que ele é uma questão de saúde pública e evita mortes. Quem se opõe diz que ele vai cortar empregos na indústria e na área rural. Veja agora argumentos a favor e contra com os senadores José Serra e Luiz Carlos Reis. Estima-se que 250 mil famílias plantem fumo no Brasil, que é o segundo maior produtor do mundo de tabaco, atrás da China e à frente da Índia. Restringir mais a propaganda e a venda de cigarros vai gerar desemprego? Na verdade, o consumo em valores absolutos não vai cair, o que vai é desacelerar um pouco o crescimento, de forma que o efeito sobre emprego, no sentido do desemprego, é praticamente desprezível. Vai prejudicar, seguramente, não apenas no campo,
Hoje o Paraná, Santa Catarina e principalmente o Rio Grande do Sul são os maiores produtores de tabaco do Brasil. O Rio Grande do Sul tem mais de 100 mil famílias que plantam fumo. A cada ano, o Brasil gasta quase 57 bilhões de reais com o tabagismo e arrecada em impostos apenas 12,9 bilhões de reais. A indústria do fumo é um bom negócio para o país? O gasto do Ministério da Saúde em 2018 foi 117 bilhões. Será que só a metade do que gastou o Ministério da Saúde o ano passado, em todo o Brasil, em todas as doenças, passando recursos para as prefeituras, para os governos estaduais e para os hospitais filantrópicos hoje, a metade praticamente foi gasto só com tabaco, não tem mais nenhum outro problema? Evidentemente é um mau negócio do ponto de vista econômico, como esse número demonstra. O custo de tratar as pessoas por doenças que decorrem do fumo é muito maior do que o próprio valor da produção. O Brasil exporta mais de 80% da sua produção de tabaco. Coibir o consumo interno prejudica os produtores nacionais? Pelo número, você vê que o mais importante é a exportação. Que cada 5 unidades produzidas, 4 vão para o exterior, não são afetadas por medidas internas. A migração dessa atividade para uma outra atividade, já disse que o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, hoje Ministério da Agricultura, teria substitutivo. Não existe substitutivo para essa cultura. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou produtor rural, e nessas áreas íngremes, montanhosas que nós temos no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, ou no Paraná, não tem atividade que possa substituí-la. Se tivesse, os produtores já teriam trocado. O contrabando pode atingir mais da metade do fumo vendido no Brasil, segundo algumas estimativas. Restringir os cigarros legais vai aumentar esse índice? Desta forma, que querem fazer um cigarro genérico, nós vamos incentivar mais e pode escrever que passará de 60% cigarro contrabandeado. E nós estamos vendo, e um problema muito sério, o tráfico de droga, o tráfico de arma e o tráfico de cigarro são as mesmas gangues que dominam o Brasil inteiro. O contrabando tem que ser combatido. Você não pode deixar passar medidas que são ruins para as pessoas com o argumento, se não vem o contrabando. Tem que combater o contrabando. E o Brasil combate pouco contrabando. Proibir aditivos de sabor e aroma reduz a atratividade do fumo para menores de idade? Sem dúvida nenhuma. Tem pesquisa que mostra que esses aditivos, perfumarias, sabores especiais, etc., são um fator de atração para os adolescentes. E, na verdade, as pessoas começam a fumar, a grande maioria, na adolescência. A produção desse cigarro é insignificante perto do total que nós temos hoje. Bom, e aí, antes da gente ouvir um pouquinho mais de música, a gente estava conversando aqui sobre algumas histórias, que o Zé Cupido tinha, e vocês levantaram bastante isso no projeto de pesquisa de vocês, que ele brincava muito com a deficiência visual dele, Tem uma história aí do Chico Manguá? Chico Manguaça, isso. Chico Manguaça foi um pseudônimo do Zé, que era um disco que ele fez com esse nome, assim. A gente descobriu isso recente, sabe, no meio. Assim, o que a gente vê é que tem um legado de coisas e a gente nem tem mais esse tempo para dispor para pesquisar mais coisas e mais coisas. O Chico Manguaça foi uma citação lá. Eu já tinha pesquisado alguma coisa no meio da pesquisa na web que parecia Chico Manguaça, Mas aí, uma certa ocasião, eu vi um site alguém falando que o Chico Manguaça até errou um pouco do nome. O Zé Cupido gravou com o Chico Manguaça. Aí eu comecei a pesquisar imagens do Chico Manguaça. Não aparece. Chico Manguaça. Não aparece. O Chico Manguaça não existe. Aí eu comecei a olhar, ver os discos do Chico Manguaça, tá lá Zé Cupido, Zé Cupido, Zé Cupido. E as músicas eram do Zé Cupido. Muitas coisas do Zé Cupido. E outra coisa que também remete à veracidade da história, que era Chico Manguaça e seus 8 baixos. E o Zé 8 baixos era o instrumento dele, chamado Rei dos 8 Baixos, era o Zé Cupido. E aí a gente chamou, eu comentei com a nossa colega, a Lucimara, que estava fazendo pesquisa junto com a gente, assessora de imprensa, e ela foi na família, achou e confirmou a história, com um amigo de Taubaté. Ele gravou realmente. Então, o que eu sentia que era uma jogada, na verdade, da gravadora, para diversificar, para lançar um outro produto e tal. Então tá lá o Chico Manguaça, que é um cara assim torto assim na capa. E aí imagem não tem o cara só. Então
Mas que, é na mais verdade, uma história interessante. Era o Zé Cupido. Zé Cupido. Com o nome de Chico Pedir pra vocês Manguaça. tocarem mais uma, pode ser do Chico Manguaça, pode ser do Zé Cupido. Na verdade, a gente vai tocar uma que está no primeiro disco do Chitãozinho de Chororó, que mostrando essa face compositora do Zé. Tinham alguns parceiros que ele fez, inclusive um parceiro, o Arlindo Pinto, que compôs junto com ele, é o autor da letra de Xalana. De Xalana. Que é uma música que teve uma proporção, né, gigantesca, toca-se até hoje. Essa é com o Capitão Furtado, chama Granja Cocodeco, e está no primeiro disco do Chitãozinho de Chororó. Eles, criança, cantando ainda. Vamos lá, Matheus. Granja Cocodeco, além de frango tem peru e tem marreco. Na Granja Cocodeco, além de frango tem peru e tem marreco. Noutra granja ali bem perto, um macal corococó, um frangote boa pinta suspirava de dar dó. O cupido teve pena vendo o jovem frango só, reuniu a franga preta ao galinho carijó. Na Granja Cocodeco, além de frango tem peru e tem marreco. Na Granja Cocodeco, além de frango tem peru e tem marreco. Muito bom, né? E como é que tá a agenda de shows de vocês? A gente tem 4, 5 ainda, né? Esse mês, Esse né? mês. A gente tem uma apresentação agora no sábado, é isso sábado, mesmo? né? Sábado no Pátio dos Trilhos, às 10 horas. Isso. Depois tem na Casa da Alegria. Dia 15. Dia 15, às 19 horas. Tem Cantinho da Viola, dia 27, às 10 da noite. Às 10 da noite. E dia 28 no Pedra Mar. Às 20 horas, né? Exato. E tem também, Viveiro Municipal, dia 3 de agosto, 3 da tarde. 3 de agosto. Isso. Quem quiser acompanhar vocês, pode encontrar lá, tanto no YouTube quanto no Facebook, Projeto Zé Cupido, e vai encontrar lá, tem essa agenda, digitou isso, material. já vai achar, né? Tem uma fanpage que aí vai ficar atualizando, né? Os shows, a nossa agenda. A gente tem mais para agosto, tem mais alguns shows para fazer. Né? Dentro do projeto está previsto isso, né? E no YouTube tem o canal Um Olhar sobre o Zé Cupido, que tem alguns vídeos desse processo nosso de entrevistas, com essas histórias, com os causos, falando um pouco do Zé, para quem quiser conhecer mais. No YouTube é Um Olhar sobre o Zé Cupido, e um site está em construção. Também em breve a gente vai lançar esse site, que chama zé-cupido.com. Tá tudo lá nas redes sociais tudo de vocês, lá. né? Isso, tudo sempre certinho. Matheus, o Zé tem muito caos, como você falou, que tem uns causos aí nos vídeos. A gente conversou com algumas pessoas que já tocaram com ele, e tem assim umas histórias do Zé Cupido que ele tocava com o pessoal, e o pessoal levava ele embora no fim da noite. Conta pra gente um pouco essas histórias. E ele que indicava. A gente ficou sabendo de alguma história que ele foi tocar em algum lugar e um amigo que tinha bebido lá um pouco assim, falou que ia levar o Zé embora, mas não sabia onde o Zé morava. Ele chegou no outro dia contando, falei, gente, meu Deus, eu acho que eu estava muito bêbado porque não sei. O Zé Cupido me levou até a casa dele, entregou, eu deixei ele na porta da casa dele e eu não vi nada. Não sei onde eu virei, não sei que rua que foi. O Zé Cupido foi me guiando tudinho, isso que ele é cego, né? Daí ele chegou no outro dia contando essa história que o Zé levou ele até a casa dele e o homem era cego. Agora, como é que pode isso, né? Do Zé conseguir guiar as pessoas. E não foi só essa história, não. A gente ouviu mais, foi confirmada. Que outra pessoa também que não sabia onde o Zé morava, o Zé Cupido conduziu até a casa dele, né? Então, como a gente imagina como ele fazia isso, a gente não sabe. Senso de direção. Né? Mas o Zé era o ótimo motorista, o ótimo copiloto. A relação dele com... Essas histórias, te cortando um pouquinho, essas histórias estão gravadas, né?
A gente esse processo de pesquisa está disponível nos canais do YouTube. Então tem as pessoas entrevistadas contando esses causos, alguns, né, que são bem legais, contando pela própria pessoa lá. A gente falou um pouquinho dessa coisa da deficiência visual, né? Ele era cego desde muito pequeno. Isso acabou estimulando ele com a música, mas ele tinha uma relação também interessante com isso, né? Pelo que vocês estavam falando pra gente, ele não era uma pessoa... Ele era bem alegre. Fala um pouquinho sobre isso também. Pelo que eu vi eles falavam que ela sempre tinha um bom humor, né? Tinha um bom humor e brincava com essa coisa da deficiência. Eles tiravam sarro entre eles, os músicos tiravam sarro disso. Brincavam, né? Tipo, o colega falava assim, pô, esqueci meu óculos, pega o do Zé Cupido que você vai ler tudo, bicho, pega aí. Então brincavam com esse meio. Outra que o cara que era no banheiro levar porque até a porta do banheiro estava, né? Conduzia o Zé Cupido até lá, principalmente num lugar que ele não conhecia. Chegava lá e o cara voltando assim, cara, acende a luz pro Zé Cupido. Pô, é mesmo? Puta, já caiu no... E ele mesmo fazia isso. E é sarro, entendeu? Era só sarro. Aí o Joel contou uma engraçada, que foi chegou depois da apresentação, chegou uma mãe e uma filha, só que ela tinha uma voz grave e a filha uma voz mais aguda e, você toca muito bem, não sei o quê. Aí ele falou, fico muito agradecido do casal, não sei o quê. Aí o cara, rapaz, Zé, pô. Você é mãe e filha, Zé, mãe e filha. Então depois ficava tirando sarro do outro, sabe? Muito engraçado, assim. Ele não tinha esse problema, né? Talvez por ter sempre foi assim, né? Não teve um trauma, a vida dele foi assim, né? Com deficiência e desenvolvendo música, sendo admirado por aquilo, fazendo muito bem aquilo, então sendo reconhecido por aquilo. Então ele tinha esse reconhecimento, eu acho que ele conviveu bem com isso, assim. Aceitou bem a condição dele e transformou isso em arte, né? Nossa, com certeza, transcendeu, porque ele teve muita admiração nesse trabalho dele, em vida. E era multi-instrumentista, né? Parece que o último trabalho dele, ele gravou todos os instrumentos que estão no disco. É o que a gente sabe. Inclusive o Favo de Mel está lá também, aquela música que a gente tocou. O Favo de Mel. Ele tocou violão, ele tocava violão, tocava cavaquinho. Percussão também. Instrumentos de percussão, né? E a sanfona era o instrumento principal dele. É o principal, né? Esse CD ele gravou todos. Acho que chama Zé Cupido... Em todas as dimensões. Todas as dimensões, né? É até interessante, né, o nome, né, brincando com isso. Eu ia falar ainda agora, eu aproveito já o momento, né, para falar que esse é um projeto através da Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, aqui de Jacareí, né? Então, agradeço essa oportunidade, para a gente é uma oportunidade grande de um fazer artístico que nos propusemos e, além de tudo, envolveu outras facetas, que é de pesquisador, né? Que além da parte de empreendedor, que a gente tem que, né, lidar com tudo isso, e a gente tem apoiadores, né, que a lei prevê isso. Então, agradeço à Fundação Cultural, à Prefeitura de Jacareí e os apoiadores, que foi o primeiro cartório, o primeiro tabelião de notas, o Abdul Design Digital e a BASF, que são os apoiadores financeiros através da Lei de Incentivo à Cultura daqui. Legal. Bom, antes de pedir para vocês tocarem, para a gente se despedir, quero agradecer também a Lucimara, que faz o trabalho de assessoria com vocês, foi nossa colega aqui, levantou todas as informações, parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês, a gente sabe, como vocês falaram, a música instrumental e esse instrumento que você toca, Matheus, eles cada vez é uma coisa difícil de aprender e é uma coisa que vai passando de geração para geração e é importante, de repente, trazer essas referências musicais também para as pessoas, né? Que a gente não é tão comum a gente escutar mais. É um instrumento difícil de se ver hoje em dia, né? É um instrumento que por si só está diminuindo, está acabando, né? A gente tem que divulgar mais esse instrumento que é tão bonito e tão brasileiro, que o Brasil possuiu muito esse instrumento. Se apropriou, né? De uma forma muito criativa, né? Isso aí, beleza. Então, para encerrar o nosso programa, a gente vai tocar o Calango Mineiro, então. Vamos encerrar, então, com mais um pouco sobre o projeto Zé Cupido e amanhã estamos de volta aqui na TV Câmara Jacareí. Vamos lá, Matheus. O sol. Sol.
branco é que eu gosto mais, pra dançar o calango de Minas Gerais. Um passo aqui, um passo lá, vem moreninha calanguear. Passo aqui, um passo lá, vamos moreninha calanguear. Oi, moreninha, foi pra Goiás ensinar o calango de Minas Gerais. Um passo aqui, um passo lá, vamos moreninha calanguear. Um passo aqui, um passo lá, vamos moreninha calanguear. Ei!